Bitcoin, um dos ativos mais falados do mundo. E eu sei que você tem interesse em saber o que é o Bitcoin, se vale a pena investir nele, se dá para ficar rico com ele, se Bitcoin é um golpe. Esse vídeo é para você que quer entender como funciona o Bitcoin, por que tantas pessoas falam dele, por que existem investidores que compram esse ativo. E no final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ponderar em ter pelo menos uma partezinha dos investimentos em Bitcoin. Antes de você entender melhor o mundo do Bitcoin, clica em se inscrever, deixa o seu like se de alguma forma eu te despertei um sentimento de ser investidor. Eu vou te contar o que é o Bitcoin e se vale a pena investir nele. Mas antes, deixa eu te contar qual é a história do Bitcoin. Em 2008, após a grande crise financeira que se iniciou nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo, chamada crise das subprimes. Uma das soluções do governo ao combater essa crise foi de aumentar a emissão de moedas fiduciárias, aumentando assim a oferta monetária, um movimento comum do governo em relação às crises. A consequência disso é a perda do poder de compra por conta da desvalorização da moeda. Com isso, Satoshi Nakamoto, que ainda não se sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, ele pensou em desenvolver uma moeda que fosse descentralizada e desestatizada, ou seja, sem um governo ou um dono que controle a moeda. Com isso, esse ano foi criado o Bitcoin. E diferente de outras tentativas de moedas assim, o Bitcoin ele não é duplicável. Por ser um ativo digital, fazer cópias disso é relativamente fácil. Eu posso pegar um arquivo, mandar para você e você enviar para uma ou mais pessoas. E todas essas pessoas, assim como eu ou você, teremos o mesmo arquivo. Para evitar esse problema, a blockchain nasceu junto com o Bitcoin, evitando essa duplicidade. Com isso, cada Bitcoin é único. Em 2009, ocorreu a primeira transação de Satoshi Nakamoto para uma pessoa chamada Hal Finney, como um pagamento por ter ajudado no desenvolvimento da moeda. E não, Hal Finney não é Satoshi Nakamoto. E é óbvio que houve várias investigações já sobre isso e se comprovou que não. Em 2010, ocorreu a primeira compra com o Bitcoin, utilizando ele como uma moeda. Uma pessoa chamada Laszlo comprou 2 pizzas de Jerry, pagando 10 mil Bitcoins. Esse foi o primeiro fato de uso do Bitcoin como uma moeda, como um meio de troca, como se fosse utilizar o real ou o dólar como pagamento. Isso ficou tão famoso que até deram um nome para esse evento, chama Pizza Day, tanto por ser a primeira compra, mas também por ter sido 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Vamos lá, o Bitcoin pode ser considerado o nosso ouro digital, sendo a primeira criptomoeda inventada. Sim, houveram outras tentativas de criar criptomoedas, mas ele foi o que se provou ao longo do tempo, trazendo consigo soluções tecnológicas em cima das razões que as outras criptos não deram certo, como a própria duplicidade, por exemplo. O Bitcoin, ele tem como lema ser descentralizado, seguro e autônomo. No próprio white paper do Bitcoin, o título para essa moeda vem escrito um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. O white paper, ele seria um relatório, um local onde estaria escritos os fundamentos da moeda, qual seria o projeto, qual seria a ideia inicial pelos primórdios da criação. Como já vem escrito na moeda, ela é descentralizada, ou seja, independente, não tem um dono, não existe um governo por trás. Tá, como ocorre essa descentralização? Por trás do Bitcoin existe a blockchain. Não confunda o Bitcoin com a blockchain. Eles não são a mesma coisa, eu vou te explicar. O blockchain, ele seria um sistema, um conjunto de tecnologia. Ele é onde se registra tudo o que acontece com o Bitcoin. Então, ele seria um banco de dados. Tudo está transparente, público e registrado dentro dele. Sim, tudo. Essa descentralização ocorre por meio da blockchain. Seria uma estrutura, seria uma rede de vários blocos conectados entre si. Toda a validação das transações é feita pelos mineradores. A mineração são aquelas máquinas, os servidores espalhados pelo mundo, que fazem cálculos matemáticos para rodar códigos na blockchain do Bitcoin, o qual valida as informações contidas nele. Tudo é registrado na blockchain e não consegue se alterar. Como é uma ordem numérica
numérica, por bloco, como é uma cadeia, se algo muda lá atrás, tudo pela frente também muda. Veja só que interessante. Um Bitcoin, ele é um Bitcoin. Um real, ele é um real. Um dólar é um dólar. Mas qual a relação do valor de troca entre essas moedas? O que determina o valor de cada moeda? Dentre vários fatores, um deles é a confiança sua em relação a essa moeda. Hoje, o lastro de uma moeda fiduciária, como o real ou dólar, ele se trata da boa-fé do governo. Aquele fato que já existiu de uma moeda ser lastreada pelo ouro, que era chamado como padrão ouro e dólar, isso deixou de existir em 1971. Então, as moedas não têm lastro. O que define o valor dela, dentre vários fatores, uma delas é a confiança sua no governo. Existe um controlador dessa moeda, que seria o Banco Central de cada país. Eles são os emissores dessa moeda e a instituição que traz a confiança sobre ela. O Bitcoin seria uma moeda digital, mas como isso seria seguro? Fato é que o dinheiro que nós utilizamos hoje também é digital. Tudo está no banco, em uma conta bancária que você vê pela tela do celular. E quando quer transferir o dinheiro para alguém, você tem a opção de usar o Pix, onde o intermediário ele é o Banco Central, que além de ter total controle dessa moeda, determina se aquela transação é realmente verdadeira. No Bitcoin não existe a pessoa que controla a moeda. Um dos motivos principais que você poderia considerar estar investindo em Bitcoin ou comprar Bitcoin seria por ele ser uma reserva de valor. Vamos lá. Quais são as características de uma reserva de valor e por que o Bitcoin pode ser uma? Ele é um ativo escasso. No total, haverá uma emissão de 21 milhões de moedas, o que o torna deflacionário. A produção se dá por meio da mineração e não é a força que irá fazer com que o Bitcoin produza mais rápido. Digamos, quando você queira minerar um ouro, se você quer minerar da forma mais rápida, você tem como acelerar essa mineração, investindo em maquinário, investindo em estudo, análise, colocando mais força bruta para minerar o ouro. Com o Bitcoin, não existe isso. Um aspecto importante é o halving, que faz com que a cada 4 anos a recompensa por bloco minerado diminua pela metade. E o outro aspecto, por conta do autoajuste no próprio algoritmo, que faz com que, mesmo desprendendo de uma força energética maior, você não extrai mais bitcoins, fazendo essa emissão constante. Com isso, a projeção da mineração de todos os bitcoins, ou seja, os 21 milhões, seja mais ou menos em 2140. Tá, tudo isso para dizer que o Bitcoin é escasso. Irá existir apenas 21 milhões de moedas. Esse é o limite. O Bitcoin não é deteriorável, ou seja, por não ser um ativo físico e não ter uma representação física, é algo que o torna protegido das ações do tempo. O Bitcoin ele é negociado globalmente, podendo ser enviado para qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar do mundo, sem fronteiras, sem intermediário. O valor intrínseco do Bitcoin reside na crença, na confiança das pessoas sobre ele. Assim como acontece nas moedas fiduciárias, a sua confiança no real, a sua confiança no dólar. No entanto, ao contrário dessas moedas, o Bitcoin não é emitido arbitrariamente. O Bitcoin é um ativo inconfiscável e pode oferecer uma proteção patrimonial, especialmente contra intervenções governamentais. Pessoas que reconhecem o seu valor podem investir nele, podem participar da mineração e até mesmo mudar a sua vida em torno dessa tecnologia. Embora tenha um longo caminho a se percorrer em termos de aceitação, o Bitcoin tem resistido ao teste do tempo. Apesar de relativamente jovem em comparação a outras coisas, outras tecnologias, pode-se dizer que o Bitcoin já atingiu a sua maturidade em idade. Pensando num tempo tecnológico em que vivemos e de evoluções tecnológicas, o Bitcoin está bastante resistente. Então, ele tem boas características para ser uma reserva de valor. Só que só o tempo dirá. Será que um dia o Bitcoin pode ser usado como uma moeda corrente? Já temos alguns exemplos onde o Bitcoin se tornou uma moeda oficial de um país. O primeiro dele foi El Salvador e o segundo, agora recente, foi a República Centro-Africana. Mas veja, são países que eles não tinham uma moeda oficial e que sofriam e sofrem muito por ter que se submeter a usar o dinheiro que outro governo tem em controle. Para o Bitcoin se tornar uma moeda oficial em outros países em que realmente, de fato,
possa ser utilizado no dia a dia, assim como utilizamos o real no Brasil, existem alguns pilares. Um deles é meio de troca. Isso, digamos que já acontece, tem pessoas que já transacionam com Bitcoin. No Brasil, tem umas cidades que utilizam o Bitcoin como meio de pagamento, podendo até se tornar a cidade que mais aceita pagamentos de Bitcoin no mundo. Porém, particularmente, eu vejo uma dificuldade de se usar o Bitcoin no dia a dia. A outra seria uma reserva de valor e, como já vimos, sim, ele pode ser utilizado como uma reserva de valor e é o que eu mais enxergo nele. E unidade de conta. Isso seria uma forma de se comparar o valor entre coisas diferentes. Como eu disse, um Bitcoin é um Bitcoin, um real é um real, um dólar é um dólar. Mas qual que é o valor de um real para um dólar? O dólar para o Bitcoin? Do Bitcoin para o real? No próprio nascimento do Bitcoin, tá no algoritmo que ele se valoriza ao longo do tempo, pelo fato dele ser deflacionário, ter aquele limite de 21 milhões de moedas a serem emitidas. Nisso, pelo alto valor, será muito difícil utilizar ele como uma unidade de conta. E pensando também na alta volatilidade que ele tem. Mas, por ser difícil, não significa que não possa acontecer. Assim como outras tecnologias, podem vir mais outras tecnologias que suprem a necessidade de outra. Bom, ainda existe muita especulação e também pode vir muita evolução tecnológica em volta disso. Eu vejo o Bitcoin como uma bela reserva de valor e pouco vejo como uma moeda. Para mim, ele está mais próximo de um ativo como um ouro, que seria uma commodity, do que como uma moeda, que seria como um real ou dólar. Existe muita simetria no Bitcoin, ou seja, o risco-retorno, ele é bom. Pelo risco corrido de perder o que você investe, tem uma boa chance de você multiplicar por várias vezes o seu capital. Só com esse vídeo você consegue tomar a decisão se você quer investir no Bitcoin e estar exposto nesse ativo. Agora, se você quer saber os melhores momentos de comprar e como comprar no próximo vídeo, eu vou te mostrar na prática. Por esse conteúdo, lembre-se de deixar o seu like, se inscreva, comente se você é investidor ou está comprando nesse momento. Te vejo no próximo vídeo.